Querido Deus, nosso bondoso e eterno Pai, mais uma vez nós agradecemos o Senhor, Pai, por esse momento tão felizes que nós estamos passando na Tua casa de oração. A Tua palavra vai ser aberta agora, Pai. Que o Senhor unja a Tua serva, a irmã Cristina, para que ela traga a mensagem de conforto, de esperança, de salvação aos nossos corações, Senhor. Que ao sairmos daqui, possamos sentir verdadeiramente que tivemos um encontro com o Senhor, através das orações, da adoração, dos cânticos e da mensagem, Senhor. Cobre a Tua serva, Senhor Deus, com Teu sangue, com Teu manto precioso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite aos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. É muito bom, estarmos na casa do Senhor, no meio da semana, tirarmos esse tempinho. Não são todos que têm essa oportunidade. Quantos hoje estão, talvez não vivem mais ou estão enfermos e não têm essa oportunidade. Nós temos que aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá de estarmos na casa dEle, na presença dEle. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 2, verso 13 a 22. João 2, 13 a 22. João 2, 13 a 22. Eu aprendi, irmãos, a gente sempre aprende alguma coisa. E passando uns dias lá em Guarapari, tinha um pastor pregando, ele repetia 3 vezes a passagem que ele ia ler. Por quê? Porque às vezes as pessoas se perdem. E ele falou o seguinte: eu repito 3 vezes. Falo uma, eu falo 2. E na terceira eu digo o seguinte: se a pessoa não encontrou, preste atenção no que eu vou ler. Porque na terceira vez já deu tempo de encontrar. Jesus purifica o templo. É uma passagem bastante conhecida. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Após ter sido ungido como Messias no Rio Jordão, Jesus assistiu ao casamento em Caná, e ali ele realizou então o seu primeiro milagre. Na verdade, a pedido de sua mãe, e em resposta também à fé de sua mãe. E logo em seguida, eles foram para Cafarnaum, passaram ali alguns dias, e depois foram para Jerusalém, a fim de participar da festa da Páscoa. Mas, no caminho para Jerusalém, Jesus, ele ia ali como um desconhecido. Ele estava ali na multidão, como um andarilho qualquer,
ele quase não era conhecido, e as pessoas que estavam em volta de Jesus diziam do Messias que havia de vir, perto de Jesus, com Jesus ali próximo. Quando Jesus chegou ao templo e viu aquela bagunça, ele então deve ter ficado muito assustado. Imaginem vocês, a casa de Deus não era dentro do templo, era no pátio do templo. Mas a casa de Deus sendo feito uma total irreverência. E sobre a reverência, tanto naquele tempo como hoje, eu tenho um texto que está no livro Patriarcas e Profetas, página 252, que diz o seguinte: a humildade e a reverência deveriam caracterizar o comportamento de todos os que veem a presença de Deus. Lá no pátio do templo, as pessoas haviam se esquecido da presença de Deus e só pensavam em comercializar os objetos, os animais, as coisas que seriam oferecidas em sacrifício, né? Prevendo a vinda de Jesus. Em nome de Jesus, podemos vir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dEle com ousadia presunçosa, como se Ele estivesse no mesmo nível que nós outros. E há os que portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Às vezes eu nunca tive essa oportunidade, não sei se alguém já teve, mas alguém se prepara melhor, alguém se comporta melhor na presença de um governador do que na presença do Deus Criador. Tais deveriam lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos velam os seus rostos. Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos os que em verdade se compenetram de sua presença, prostrar-se-ão com humildade perante Ele. Voltando aqui no verso 16, do capítulo 2 de João, ele diz: disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O que é uma casa de negócio? Casa de negócio é um lugar onde você compra e vende. É um lugar onde você obtém lucro daquilo que você trabalhou. E a igreja é um lugar impróprio para que isso aconteça. Porque a igreja, ela é uma loja de dádivas. É uma loja de bênçãos, não é uma loja de vendas. E o interessante é que essa semana, eu não sei quantos viram, que uma igreja ela foi condenada a devolver quase 20 mil reais a um casal de idosos, porque eles venderam o carro, porque foi prometido a eles de que eles receberiam uma bênção. E essa bênção não chegou. Eles então entraram na justiça para receber de volta esse dinheiro, sendo enganados pela teoria da prosperidade. Deus não quer que a sua casa seja uma casa de negócios, irmãos. E é por isso mesmo que Jesus, já no primeiro dia do seu ministério público, ele fez algo chocante. E foi tão chocante que antes mesmo que o dia terminasse, o que eles queriam? Queriam matá-lo. Queriam matar Jesus. E naquele dia, Jesus falou para mercadores que vendiam carneiros, bois, pombos. Havia cambistas
que ajudavam as pessoas a comprar e vender, trocando dinheiro. Porque o dinheiro que as pessoas levavam também para o templo não servia. O dinheiro tinha que ser trocado pelo dinheiro do templo. É como se você fosse para um outro país. O dinheiro tinha que ser trocado ali com os cambistas para que fosse aceito como uma oferta. E havia ali líderes religiosos que serviam a Deus somente em benefício pessoal. Esse era um grupo de pessoas. Nos dias de Jesus, o cargo de sumo sacerdote valia $1 milhão. Ele era vendido por $1 milhão. E isso, com certeza, também não era o plano de Deus. E com esse cargo conseguido a um preço tão alto, a pessoa certamente ficaria cheia de dívidas. E para recuperar essas dívidas, o que ela fazia? Ela usava de artifícios para conseguir esse dinheiro. Então, ela pedia ajuda aos cambistas, para que cobrassem mais dos pobres, para que os animais fossem vendidos mais caros. Então, eles participavam do lucro dessas pessoas que estavam ali vendendo para conseguir pagar aquele cargo que eles tinham comprado. E isso que aconteceu deixou os discípulos chocados. Porque a religião também, nos dias de Jesus, havia se tornado muito corrupta. Imagine, os discípulos chocados, e eles tremeram também naquele dia, ao ver o que Jesus fez ali no templo. Não foi o bater do chicote que impressionou as pessoas, não, irmãos. Sabe, algo extraordinário aconteceu ali naquele momento. Alguma coisa sobrenatural aconteceu ali naquele dia. A divindade estava transparecendo através de Jesus. E quando o barulho e a confusão deram lugar a um silêncio total, à medida que os olhos de Jesus se moveram sobre a multidão, é óbvio que forças maiores, forças divinas estavam atuando ali naquele momento. E os discípulos ficaram maravilhados ao ver aquilo tudo acontecer. Entretanto, nós precisamos lembrar de que Jesus, ele não estava gritando irado. Havia lágrimas em sua voz. Quando ele expressou sua dura repreensão. E havia no templo um outro grupo de pessoas. Era uma grande multidão. Os pobres, as vítimas dos sacerdotes e daqueles que serviam em benefício próprio a Deus. À primeira vista, parecia que Jesus queria limpar o templo só para expulsar os ladrões. Mas o objetivo não foi só esse. Jesus queria beneficiar aqueles necessitados que estavam ali, os pobres, acomodar os pobres, os doentes, os temerosos, os cegos, os desempregados. Jesus veio para salvar a todos, irmãos, tanto ricos quanto pobres. Mas os pobres estavam sendo oprimidos pelos ricos. Por isso Jesus os expulsou do templo. E a purificação do templo foi para benefício da multidão. Para os que compunham a multidão, havia sido vendida uma enorme quantidade de objetos. E sabe, essas pessoas, elas trabalhavam em prol de conseguir essa salvação. E se essa pessoa pobre não conseguisse obter ali aquele animalzinho para oferecer em sacrifício, talvez ela passasse a noite acordada pensando: eu não vou obter a salvação,
porque eu não consegui o animal para oferecer o sacrifício. E era isso que os líderes faziam com eles. Na multidão, havia pessoas pobres que não podiam comprar um cordeiro. E elas ficavam questionando se um dia elas poderiam entrar no reino eterno. E se a religião fosse uma coisa que o dinheiro pudesse comprar, o rico viveria e o pobre morreria. Mas louvado seja Deus, porque não é assim, né? Os ricos, eles podiam produzir o necessário para conseguir o conceito no templo. Eles dormiam bem à noite, porque eles sabiam que tinham conseguido aquilo que era exigido para a salvação. E eles tinham segurança nisso daí. Porém, era uma segurança falsa, baseada naquilo que eles faziam para ganhar o favor de Deus. Ganhar o favor de Deus por méritos próprios. E nós sabemos que nós só podemos ser salvos pela graça de Cristo e pela justificação pela fé. De algum modo, mais cedo ou mais tarde, Deus iria despertá-los para essa grande ilusão. Jesus queria ali reeducar as pessoas que vinham a Jerusalém para a festa e voltavam. Iam, faziam seus sacrifícios e voltavam para casa. E nada acontecia. E ele queria alcançar aqueles que tinham segurança e os também que tinham uma falsa segurança. E assim, ele expulsou os ladrões. Em Mateus 21, 13, ele disse assim: vós transformais a casa de meu pai em covil de salteadores. As pessoas, elas não estavam roubando apenas dinheiro, elas estavam roubando a glória de Deus, a paz das pessoas e a segurança dos incapacitados. Porém, a multidão que estava fora, ela não fugiu. Ela entrou para o templo. Em vez de fugir com os cambistas, os sacerdotes e os rabinos. E aí, aquela confusão toda foi substituída por sons de louvor e adoração do doente que havia sido curado. Crianças, meninos e meninas, louvavam a Deus e sentiram-se bem agora, louvando a Jesus. E quando os administradores e os cambistas se acalmaram, eles recuperaram a coragem e voltaram para o templo. E então eles ouviram o som de louvor em vez do som de uma casa de negócio. E sabem, eles ficaram perturbados, porque eles estavam tão acostumados àquele barulho do comércio, que o barulho da adoração, o som do louvor, incomodou a eles. Eles preferiam o som do comércio, porque era mais lucrativo para eles. A boa nova, porém, é que Jesus não odiou os ladrões. Jesus não foi para lá para pegá-los. Ele amava os mercadores e amava também os cambistas. Ele amava os líderes religiosos. Jesus compadeceu-se deles, sabe por quê? Porque eles tinham tanto temor e tanta ignorância. Ele desejava alcançá-los com seu amor. E uma coisa aconteceu naquele dia que geralmente não é mencionado. Se você for ao capítulo 3 de João, você vai ver que Nicodemos encontrou Jesus. E ali na multidão, talvez atrás de um daqueles pilares, permanecendo ali na sombra, estava aquele homem, um homem solitário. Ele era um dos líderes religiosos, um membro do Sinédrio. E ele permaneceu ali e ficou impressionado.
Nicodemos viu os mercadores saírem, viu os cambistas saírem, viu as mesas tombarem. Ele sentiu o inexplicável poder que emanava de Jesus. Ele viu as lágrimas de Jesus. Ele ouviu a voz que soou e chocou. Ele ouviu gritos de hosana. Ele observou tudo isso ali, escondidinho, das sombras. Ele não correu como os outros. Ele apenas observou. E ele disse para si mesmo: eu preciso ter um encontro com esse homem. E ali aconteceu alguma coisa que não tem explicação nenhuma pelo raciocínio humano. Como eu disse, em João 3, nós vemos Nicodemos indo a Jesus. E isso como resultado direto da purificação do templo. Jesus queria que o templo fosse uma loja de dádivas. Ele não queria que fosse uma casa de negócio. Porém, o livro de Apocalipse nos diz que nós devemos comprar ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. Jesus aqui, ele não está falando de ouro e prata. O comércio do céu é vender tudo o que somos ou pensamos que somos. Tudo o que temos ou pensamos que temos. E isso, irmãos, é reconhecer a nossa própria pobreza. É estarmos dispostos a nos livrar da nossa autodependência. É ir a Jesus e aceitar as suas dádivas. Ele quer que nós nos desfaçamos de nós mesmos. Que nós paremos de confiar em coisas que não são eternas e nos entreguemos completamente a Ele. Porém, essa entrega nem sempre é fácil. Às vezes nós tentamos desistir de nós mesmos, mas muitas vezes nós nos esquecemos de que só Jesus pode realizar essa obra. E tentamos e lutamos por nós mesmos, tentando nos livrar das coisas que nos atrapalham. E há uma outra coisa também nessa história, que nós podemos tirar uma lição. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos da obra que Deus está fazendo em nosso coração. E então, nós estamos lembrando de uma verdade que foi ensinada ali na purificação do templo. Quando Jesus anunciou sua missão como Messias, introduziu sua obra, ele não apenas quis salvar pessoas para sempre, mas ele queria que se cumprisse o propósito de que cada um de nós, seres criados, sejamos um templo para a habitação do Criador. Quando Jesus limpou o templo dos compradores e vendedores do mundo, Jesus estava anunciando a sua missão de limpar o nosso coração da poluição do pecado, dos desejos terrenos, da cobiça egoísta, dos maus hábitos que corrompem a alma. No livro Testemunhos, volume 3, a senhora White diz assim: todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. E no livro Educação, ela diz assim: devemos guardar cuidadosamente nossa capacidade de ver e de ouvir, para que essas coisas não entrem em nossa mente. Quando os jornais chegam em minha casa, quase desejo escondê-los, para que as coisas ridículas e sensacionais não sejam vistas. E hoje, irmãos, como estão os jornais?
Naquela época, ela disse que quase não desejava abrir os jornais, de tanta coisa horrível que se via nos jornais. Hoje, muito mais. Por nós mesmos, nós jamais poderemos lançar fora o mal que toma posse do nosso coração. Somente Cristo pode limpar o templo da nossa alma. Nessa noite eu não sei como está o seu coração, eu não conheço o coração de ninguém. Eu conheço o meu coração. Mas sabe, Ele nos convida a aceitá-lo, não somente como um cordeiro de Deus, mas como sumo sacerdote no céu, que pode ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas, e foi em tudo tentado como nós mesmos. Ele nos convida a ir corajosamente diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, e encontrar graça, para ajudar nos tempos de necessidade. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nessa noite. Como aquele templo foi limpo, foi purificado, que cada um de nós possamos nos entregar ao Senhor. E se há alguma coisa que não está agradando ao Senhor, e sempre há, nós somos humanos, nós somos falhos, que nós possamos entregar para que Deus purifique, como Ele purificou aquele templo lá naquele dia. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, e Te adoramos, porque só o Senhor é digno da nossa adoração. Nós Te agradecemos, Pai, porque na manhã desse dia o Senhor renovou Suas misericórdias para conosco, não permitindo que fôssemos consumidos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, e queremos Te pedir, Deus, que aceite os louvores, aceite as orações, aceite tudo no Teu trono de graça, Pai, que seja oferecido a Ti como um cheiro suave. Senhor, eu quero Te pedir que abençoe a cada vida que entrou aqui nessa noite, cada família representada, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. Se há algum angustiado, Pai, alguma pessoa triste, doente, que o Senhor cuide de cada um, faça o melhor para cada uma delas. Quero também, Pai, entregar esses pedidos que estão aqui nessa caixa, Pai. Há inúmeros pedidos aqui, Senhor. O Senhor sabe das necessidades de cada um, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Cuide de cada um de nós, Pai. Mas, acima de tudo, Pai, nos dê fé para continuar a nossa jornada cristã aqui nessa terra. Para que um dia possamos morar nas mansões celestiais, sem dor nem sofrimento, meu Deus. Nos leve para os nossos lares em paz, nós Te pedimos. E desde já agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.